Olá, tudo bem? Vamos ver agora, dentro de projeto de pavimentos, alguns exemplos de determinação de cargas no pavimento e nas vigas. Vamos ver dois exemplos. Bom, primeiro, esse exemplo, inclusive, está na lista de exercícios resolvido. Ele tem um enunciado aqui, tem essa plantinha. Esses exercícios são feitos para, literalmente, exercitar. Muitas vezes são mais complexos do que a realidade. Outras vezes é um extrato da realidade, em menor proporção. Muitas vezes é mais trabalhosa a realidade. Então vamos entender essa figura aqui. Isso aqui é um unifilar. Esses números imensos aqui é porque a unidade é milímetro. É a unidade de fabricação de aço. Então a gente não pode ter diferenças maiores do que 2 milímetros na fabricação, senão não monta. Monta muito difícil. Monta na pancada, como se fala. Então, esses números aí, milímetros. Até bem pouco tempo, o concreto era em centímetros, eu cheguei já a ver o uso de milímetros, né? Mas isso é uma esperança. Bom, vamos interpretar. Notem esse unifilar, viga 1, que é igual aqui, viga 2, viga 2, viga 3. A numeração é essa, né? Da esquerda para a direita, de baixo para cima, ok? Viga 7, viga 8. Outra coisa a notar são as paredes. Só tem parede aqui. Aqui está a altura da parede. Aqui está a altura menor, porque aqui é uma varandinha, né? Percebam que, se aqui é uma varanda, aqui é um balanço, eu tinha duas possibilidades. Eu engastava esse balanço aqui, e com isso eu iria torcer a viga 7. Você deve fugir da torção em vigas como, né, um mal muito grande. E para evitar essa torção, aqui vai ter que ter uma ligação de continuidade, de tal maneira que eu tenho uma viga apoiada aqui e aqui, e continua para cá. Isso é feito assim a contragosto, porque o aço, a ligação contínua é muito cara. Vai ter que fazer solda na obra, parafusa, vai ter que parafusar, uma ligação complicada essa aqui, entendeu? E a boa notícia é essa: em aço, as vigas são biapoiadas, em geral. Notem que aqui nem cheguei perto, tá vendo? Chegou só para dizer que aqui vai ter uma ligação biapoiada. Todas as vigas são biapoiadas, menos essa aqui, que vai ter um balanço grande, 3 metros. Ok? Então vamos ler pela primeira vez aqui o enunciado. Lembrem-se, a resposta sempre estará no enunciado. A planta baixa é de um escritório que será construído com laje maciça de concreto e com espessura de 11 centímetros. Será executado um revestimento de concreto celular de 600 kgF metro cúbico com espessura de 5 centímetros de espessura. O forro pesa 25 kg por metro quadrado e a alvenaria de tijolo furado 1.400 kg por metro cúbico, com 15 centímetros de espessura e pé direito indicado. Está aqui, ó, 2,60, 1,20. Adotar 35 kg por metro quadrado com o peso próprio da estrutura metálica. Determine as cargas nas lajes e as cargas das lajes nas vigas. Vamos ler de novo. Anotando ou sublinhando. A planta baixa é de um escritório. Que dado está subentendido aí? Tem um dado aí importante que a gente tem que considerar, certo?
Às vezes o aluno fazia essa questão e falava, professor, eu não sei por que estava dito lá que era de escritório. Precisava considerar? Aham. Né? Porque o escritório é o uso. Todo pavimento tem que ter um uso. O uso é escritório. Não é residência. Que fala laje maciça de concreto, portanto, não vamos usar o cálculo convencional. Fala de um revestimento celular, provavelmente para aumentar aí a capacidade de proteção térmica, acústica, não sei por quê. E pesa muito pouco, muito leve isso aqui. Celular porque ele tem águas, bolhas dentro, né? Células dentro. A palavra ficou marcada para outra coisa, né? Telefonia celular, porque na região tem células de comunicação. Né? Concreto celular, tem vazios. O forro pesa 25, está dado, e a alvenaria de tijolo, temos que considerar, tem alvenaria em 2 lugares diferentes, em parede e em laje. Então, em resumo, está aqui, ó, escritório, 200. Por isso que a gente falou escritório antes. Ah, é laje de concreto? Então, é gama vezes H, 2.500 vezes a espessura. Ou 25 vezes a espessura em centímetros, que foi dado lá. Tanto faz. Vamos usar essa aqui. O que mais? Falamos em cargas distribuídas. Sobre vigas, parede sobre vigas. Como é que a gente considera? E parede sobre lajes. Né? Pega a carga total da laje, soma os comprimentos, divide pela área da laje, que é a área da laje. Ok? Vamos, então, começar a calcular. Então, está aqui, cargas nas lajes. Eu vou ter 2 cargas, uma em todas, comum, e uma laje que tem parede, essa a gente vai considerar a parte. Peso próprio da laje, 2.500 vezes 11 centímetros, 275. Revestimento de concreto celular, 600 vezes 5 centímetros, 30. Muito leve, né? Forro, já foi dado aqui, 25. Estrutura metálica, 35. Lembra do paradoxo do aço. É usar o peso próprio como carga inicial, de modo que eu não preciso mais considerar viga a viga a carga. A sobrecarga de escritório, 200. Deu 565. Calma que vai ter parede. Está aqui o nosso pavimento. Então, veja que aqui eu tenho paredes aqui. E nessa laje L2 eu também tenho parede. Então, 1.400 é a densidade, vezes 0,15, que é a espessura, vezes 2,60, que é o pé direito, 5,6 mais 1,5 é o comprimento total das paredes sobre a laje, que eu vou distribuir aqui. Porque considerar isso de forma rigorosa não só trabalhoso, como desnecessário para o fim que se destina. Tá certo? Então tem uma lógica de raciocínio de erro e de média muito importante no cálculo estrutural. Não é algo determinístico, né? Então deu 231 km², só essa paredinha aqui, olha, um peso muito grande, que vai somar com o peso anterior que eu calculei, que foi quanto? 565. Tá certo? Então, para a laje L2, 231 mais 565, 796. E as cargas das vigas de paredes. Para uma altura 2,60, essa aqui, ó, vai ser 1.400, que é a densidade da parede dada. Se não fosse dada, eu teria que usar lá o que eu forneci. 0,15, que é a espessura, 2,60, que é a altura. 546 quilos por metro. Para de 1,20 m, é uma murada aqui, 1,20 m. Eu gosto mais alto, não gosto daquela coisa muito baixinha, não. Acho que nem pode mais, né? Aliás, lá no ICC aumentaram, né? Por isso. 1 metro é muito perigoso.
As pessoas são mais altas hoje em dia também, né? Então, 1.400 vezes 0,15 vezes 1,2, 252. Então, aqui vai ter 252 kg por metro. Ok? Aqui eu fiz o cálculo que é laje maciça de concreto, ó. Na laje L1, 565, L2, 792, as outras todas 565, ó. Ok? São todas armadas em 2 direções. Isso é para exercitar, né? Notem que eu tenho que tomar cuidado qual é o lado menor. Então, na laje L1, qual é o lado menor? É 1,80. Então, a menor carga vai estar do lado do menor lado. Então, QA sobre 4, o A é 1,80, ó, 565, vezes 1,80 dividido por 4. Essa aqui é a fórmula que eu dei. No lado B, QA sobre 4, que é esse valor aqui, 2 menos A dividido por B. Lembra de fazer primeiro isso aqui. Aliás, a calculadora hoje em dia faz isso sozinha, né? Você pode colocar essa expressão inteira, sabendo fazer, não vai dar erro. Então, no lado menor dá 254, no lado maior 280. Tá certo? A laje 2, qual é o menor lado? É esse aqui. Então tem que olhar o menor lado sempre. Vamos ver aqui outra. A laje 3, o menor lado é esse, ó. Então, 565 vezes 1,5 sobre 4. 2 menos 1,5 sobre 247. Então, você tem que ir levando e anotando isso aqui. Né? Então, tá aqui os valores, a minha plantinha. E essa figura aqui, vão olhar com calma, que vai dar tudo certo. Nota que aqui essas lajes são iguais, eu escrevi aqui, ó, 565. Aqui é 796, porque é esse que leva em conta as paredes. Certo? O resto tudo aqui. E as cargas correspondentes. 254, lado de cá, que é o menor lado, 280 no maior. Aqui é 597, tá aqui, ó. Aqui, 874, tá aqui, ó. E assim por diante. As paredes, coloquei aqui, ó, para ficar bem claro, parede 252, são as pequenas, 546. Lógico que isso é um exercício didático, talvez tivesse parede em tudo e tal, né? Mas, com isso eu tenho condição de fazer as cargas em cada uma das vigas. Esse exercício está lá nos exercícios resolvidos. Chama a atenção da viga V3. Note que a viga V3 tem um balanço estupendo. O dobro do vão. Então, note que isso aqui é uma gangorra. Parece aquela alavanca daquele exercício, né? Tá certo? Um peso muito grande aqui. Vai fazer o que nesse ponto? Esse ponto vai ter uma reação para baixo ou para cima? Vai tender aí na direção da gravidade ou contra a gravidade? Pronto. Essa viga vai produzir aqui uma carga antigravitacional. Tá certo? Então, cuidado com essa viga aqui, pode subir em vez de descer, né? Olha só, que exercício bacana. Estudem bem esse exercício aqui, que eu acho que ele dá uma boa ideia de como funcionam os casos mais complexos, tá certo? Isso em passado longínquo foi exercício de prova. A dificuldade desse exercício na prova é o gabarito. Poucos acertam o gabarito e aí você tem que observar o grau do erro de cada aluno, tá? É muito difícil. Porque realmente a resposta certa, todas as outras vão ser erradas, mas tem, né, algum erro de conta, errar, subir B aqui, isso é comum, esquecer sobrecarga. Muito bem. Aqui eu estou pondo, que eu estou mudando agora, assim, é porque agora nós vamos fazer um outro exemplo. Esse exemplo eu já peguei a carga total de 1.000, tá? Vamos determinar as cargas nas vigas. É um exemplo muito simplesinho. Aqui está em metros, tá certo? São 2 lajes, aqui é um vazado.
não tem balanço. Você tem que observar isso. Tem que observar quem carrega em quem. Note que a viga V5 carrega na V1, a V5 carrega na V2, a V2 carrega na V4 e na V6, a V3 não carrega ninguém. Então a gente sempre começa a fazer a distribuição pelas vigas que a gente vê que não carregam em outras. Todas são biapoiadas. Tem uma lógica de quem carrega em quem. Vamos fazer as cargas das lajes primeiro. Uma laje é armada em 2 direções e outra é armada numa direção. Então, na laje L1, em 2 direções, o A é 2,5, que é o menor lado. Isso aqui é 2,5, faltou aqui escrever isso aqui, desculpem. Isso aqui é 2,5, portanto, aqui é 1,5. Está na escala aqui, ó. 1,5. Tá bom? Aqui é um vazado, alguém vai dizer, ah, mas se aqui for uma escada, vai ter uma carga aqui ou aqui. É verdade, mas não foi dado. Então, vamos fazer as continhas aqui, ó. No lado A, o lado menor, que é A sobre 4, 1.000 vezes 2,5 sobre 4, 625. Está lá já, ó. Eu gosto de fazer esse linha de ruptura, porque fica fácil de ver os valores, quem é o menor, quem é o maior, né? Fazendo a continha do outro lado, QB é o QA, que é o QA sobre 4. QA é Q índice A, hein? Q vezes A, não. Aqui, tá. Talvez fosse mais didático eu pôr a fórmula de novo, que a fórmula aqui é QA sobre 4. Tal, que tem 625 de valor. Está aqui. Vamos ver agora a outra laje. Nota que ela é, de fato, uma tripa. Muito comprida. E que é a lógica do cálculo de todas as outras lógicas, pavimentos que a gente vai ver. O lado A é 0. O lado B é QA sobre 2, tá 750. Eu recomendaria vocês fazerem esse exercício, as continhas, para ver se eu não errei alguma coisa. Sempre tem um errinho, né? Por outro lado, é bom praticar, porque se não praticar, não exercita o erro. No fundo é isso. Exercitar o erro. Aí você erra, volta, vai aprendendo. Vai errando menos cada dia mais. A frase ficou filosófica, né? Errando menos cada dia mais. Bom, então, vamos fazer as vigas. Vamos começar pela V5, moleza. Ela é biapoiada, vão 3,5, né? E 804 é a carga. Vamos calcular logo a reação. 804 vezes 3,5 sobre 2, 1.407, porque ela vai carregar na V1 e na V2. Vai ter essa carga concentrada. A V3 agora. Está aqui, moleza, 750, biapoiada, vão 4, 750 vezes 4 sobre 2, 1.500. A V3 vai carregar só o pilarzinho. A V1, moleza também. Ela recebe 625 nesse trecho aqui, que eu tinha que ter colocado aqui 2,5 metros, não é isso? É. 2,5 metros. Vem a carga da V5, que é 1.407, que são iguais. Né? Então a V1 também está morta. Nota que aqui está 0. Mas e o peso próprio da viguinha? É tão pequenininho que é ridículo, perto de 625, de 1.400. É 20 por metro. Então, por isso que a gente considera na média aqui. Por isso que dá 0. Lembra que a gente falava em derivada lá, a carga nula, né? Como é que vai ser o diagrama de cortante, de momento? Porque aqui tem carga 0. Algo muito raro no concreto armado comum, porque o peso próprio da viga mais parede em cima, né? Aqui se tivesse uma parede em cima, não seria, né, 0, né? Tá certo? A viga V2 é mais chatinha, é a espinha dorsal aqui. Recebe a V5 concentrada, recebe desse lado de cá as duas lajes, 625 mais 750, tá aqui, ó.
1.375. Do lado de cá recebe só 750. Tá bom? Esse vão aqui é quanto? É 2,5 e aqui é 1,5. Isso aqui a gente chamava antigamente de boneco da viga. Muitas vezes eu não croquis sem escala. Mas aqui foi falha nossa esquecer de pôr as dimensões, né? Que é o primeiro passo para poder calcular lá depois. Né? Aqui eu já calculei as reações. Tá? Concentrei equivalente aqui. Fiz um momento em B para ter o RA. Diminuído da carga total para ter o RB. Confiram depois, pelo amor de Deus. Tá? Então, a viga V2 é essa aqui, ó. Já tem a reação dela aqui, porque ela carrega a V4, né? A V4 é 0 aqui, ó. 804 é assim que se lê planta, né? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Aqui é 0, vem primeiro. 804 tá aqui. Mais as 3 toneladas. É uma carga, hein? Brinca não. 3 toneladas aqui. A reação A da V2, que é essa aqui. A V6, que é a reação B da V2, que é esse lado de cá. 2.813. 0 e 0. Olha que coisa bonita. 0 e 0. Só tem uma carga concentrada de 3 toneladas aqui. Então, essa ligação aqui tem que ser feita com cuidado. Os 3 parafusinhos aqui no mínimo. Bom, esse segundo exercício é bem um exercício didático mesmo, para fazer assim rápido. Refaçam e tentem entender. Verifiquem se não tem algum errinho, sempre tem, né? Ok? Cadê eu? Então, essa é a matéria de pavimentos. Muita coisa é recordação, muita coisa a gente vai aplicar depois. Esse é o primeiro passo para calcular as vigas, tá certo? Em geral, o nosso pavimento é mais simples de calcular do que isso que a gente viu aqui. Bem mais simples, vocês vão ver. Se a gente vê um pavimento metálico, a carga é facílima de calcular, porque é armada numa direção, porque vai ser com steel deck e tal, tá bom? Então, isso aqui a gente deu uma visão geral. Muitos casos da prática se inserem aí. Com laje maciça, tá certo? Com vigamento metálico ou em chapa dobrada, que é um material que nós vamos ver mais na frente, ou um bifio laminado. Muito bem. Até bem breve. Até daqui a pouco.